O menino era seu único alvo. A majestosa forma negra do Minotauro estava coberta de sangue. Antes desta aparição arrepiante, Bel voltou ao puro instinto. Ele empurrou Eina para longe com toda a sua força e então, desesperado para escapar da figura que avançava em sua direção e do golpe mortal, ele cruzou os braços e saltou para trás. Uma explosão de fragmentos voou do chão, onde a lâmina do machado do Minotauro fez contato, liberando uma onda de choque avassaladora e uma rajada de vento. O corpo de Bel se transformou em uma flecha cortando o ar enquanto ele era expulso da praça. No espaço de poucos segundos, dezenas de aventureiros ficaram seriamente feridos e o pequeno Light Rock foi surpreendido. Quando Bel se levantou entre os escombros, ele gemeu com uma dor que deixou todo o seu corpo em chamas. Se ele não tivesse usando a armadura dupla diamantita, ele poderia muito bem ter quebrado as costas. Ele forçou seu corpo instável a se levantar no meio das ruínas. Só então ele ouviu um barulho alto. Ele vislumbrou o monstro negro que o havia lançado contra eles. Bel ofegou com a figura musculosa tão alta que ele teve que olhar para cima para ver a sua cabeça. Ele usava sua armadura cheia de placas levemente. Os pensamentos voaram através da cabeça de Bel enquanto ele pingava suor e reflexivamente assumiu uma posição defensiva. Então ele notou o silêncio. Para algo que desencadeara um rugido tão formidável, o monstro estava estranhamente quieto. Ele parou seus passos a uma pequena distância de Bel e agora estava parado, como se a agitação selvagem de um monstro antes nunca tivesse ocorrido. Ele olhou fixamente para Bel. Bel também estava de pé no chão, esquecendo de falar. Quando Bel olhou para aqueles olhos que pareciam atraí-los, o monstro lentamente abriu a boca. "Eu quero que você me diga seu nome." Bel foi pego de surpresa tanto pela linguagem humana quanto pela voz que a falava, o que não combinava nem um pouco com a aparência do falante. O tom calmo trouxe à mente um guerreiro. "Meu nome é Asterios." Ele expressou seu desejo pelo flash carmesim de luz que viu no final de seus sonhos. "Diga-me seu nome", implorou Asterios novamente. Bel Cranel." O monstro gravou as palavras sussurradas do núcleo de seu ser. Então ele levou o machado de 2 gumes em sua mão ao seu peitoral. "Lute comigo novamente." Ele olhou para a figura enorme. O sangue do monstro estava pingando no chão. Incontáveis feridas foram gravadas em sua pele e estava faltando um braço. Embora estivesse à beira da morte, ele chegara tão longe para lutar novamente. Bel sentiu que tinha que atender seu pedido. Ele achou que seria errado fugir. Ele se sentiu exatamente como da última vez. Então ele sacou sua arma. Ele levantou a adaga divina segurando-a de costas e olhou para o monstro negro. Enquanto Asterios observava o menino se preparar para entrar na batalha, sua boca se esticou em um amplo sorriso. Seu rugido sacudiu os céus. O tiro sinalizando o início da batalha havia sido disparado. Os sinos de advertência ainda não tinham sido tocados. Uma garota élfica estava pensando em como isso era estranho e ameaçador quando a parede atrás dela se abriu com um estrondo alto. Fragmentos de pedra voaram por toda parte. Uma nuvem de poeira se espalhou na parede e um instante depois, um menino de cabelo branco e um touro negro irrompeu. Diante dos olhos dos atônitos membros da família Locke, Bel e Asterios lutaram em combate corpo a corpo. Asterios balançou o lábris de 2 gumes e Bel recuou. Até o vento que sai da arma pode feri-lo. Vários espectadores humanos já estavam sangrando do refluxo. Bel abandonou seu orgulho e apontou implacavelmente para o lado direito do monstro, onde a princesa da espada havia cortado seu braço. A luta entre o menino e o monstro foi uma batalha de velocidade contra força. Os membros da família Locke cercaram Bel e Asterios e eles agarraram seus arcos, flechas e lanças e espadas longas e estavam prestes a atacar simultaneamente, de perto e de longe, quando o monstro soltou um uivo. Aquele único rugido terrível fixou-os no lugar. O uivo foi incrivelmente poderoso. A voz ameaçadora do monstro despertou um terror primitivo nos aventureiros que os detiveram em suas trilhas. "Você está no meu caminho", o monstro parecia estar dizendo. Asterios não teve piedade para aqueles que não estavam qualificados para lutar com ele. Segurando a alça de seu machado, ele girou o punho cerrado contra os aventureiros que estavam segurando lanças e espadas, jogando-os contra as paredes das
casas ao redor com toda a força que o sangue escorria de suas bocas. Mas o Colosso Negro se aproximou deles, como se para lembrar o Minotauro de onde seu verdadeiro oponente estava. Bel cortou a adaga em direção ao lado do Minotauro. Astério sorriu e se afastou da família Locke, devolvendo o golpe de Bel. Os elfos ficaram boquiabertos diante do pequeno Lightrock, que, ao contrário deles, não estavam imobilizados pelo terror. Ele ergueu suas adagas preta e vermelha e correu para o monstro frenético. De novo, a Labris ameaçava sua vida, mas ainda assim Bel seguiu para o lado direito de seu oponente. O Minotauro viu através de seu plano. Quando Bel hesitou sobre o que fazer, o Minotauro ansiava por força e nada mais. Bel afastou sua hesitação, aproximou-se do lado direito de seu oponente mais uma vez e apontou as adagas para o ponto cego de seu oponente. O monstro usou seu enorme machado como escudo. O chão desmoronou debaixo do pé dele, destruindo a postura de Bel. No instante seguinte, Astério derrubou o Labris. Bel se esquivou e respondeu com um chute e saltou para trás. Cabelos brancos foram arrancados da cabeça de Bel e gotículas de sangue se juntaram ao jato de suor. Cada célula do corpo de seu oponente era uma arma letal. Qualquer parte poderia matar Bel. Quando o garoto estremeceu de horror, o Minotauro sorriu como se dissesse que Bel não tinha tempo para tais distrações. Depois balançou os chifres vermelhos pelo ar. Bel empurrou sua manopla para bloquear, mas não conseguiu desviar toda a força do golpe. Enquanto o guincho ensurdecedor de metal alugava a atmosfera e as faíscas voavam, Bel girou pelo ar até os telhados de um prédio, mas Astério o perseguiu, e assim que ele aterrissou, o monstro chutou o corpo do garoto. Bel cruzou os braços para proteger seu corpo com a dupla adamantita. O mundo tremeu violentamente quando ele absorveu a força total do golpe. Ele ouviu o som de ossos em seu antebraço quebrando, e seus olhos rolaram para trás em sua cabeça. Ele voou de volta para a praça mais uma vez. A bala humana escreveu um arco suave no céu enquanto voava em direção à praça com uma velocidade incrível. Quando a forma de Bel se aproximou, as pessoas na praça se espalharam freneticamente. Um aventureiro de cabelos brancos explodiu através da nuvem de poeira e avançou contra o monstro negro. A aparição súbita de Bel sacudiu as crianças, agora livres de seus atordoamentos congelados. Seu cabelo branco esvoaçante desenhou um arco branco puro enquanto ele voava para o monstro, uma adaga vermelha em uma mão e outra preta na outra. O Minotauro sentiu uma onda renovada de alegria ao ver seu rival novamente. Bel uivava enquanto o sangue jorrava de sua cabeça e manchava seu rosto de vermelho. Ele era diferente de todos os outros aventureiros pálidos e trêmulos. Ninguém mais resistiria ao monstro, mas Bel o faria. Ele era o único disposto a enfrentar a tempestade de morte na batalha de frente. Ali estava a imagem de um homem rugindo heroicamente. Ali estava o rosto de um homem se jogando em uma aventura. Bel Cranel não era nem um traidor nem um covarde. Ele era um grande aventureiro. Laia abriu a boca e tentou falar. Havia algo que ela queria dizer há muito tempo. Bel estava se afogando em desespero e ele queria se desculpar, dizer-lhe alguma coisa, mas ele não conseguia formar as palavras. Fina e Ru sentiu o mesmo. Eles estavam ao lado dele. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Fina, Ru e Lei desejaram que suas bocas se movessem enquanto as lágrimas também turvavam sua visão. Mas então ele ouviu uma voz. Vá, Lightrocker. A voz profunda trovejou pela praça. Mate o maldito monstro. Era Mord, o aventureiro desonesto. Todos estavam gritando em apoio a Bel. Todos viram a imagem de um herói na luta corajosa do menino. Os gritos dos espectadores ecoaram nos ouvidos de Bel enquanto ele se esquivava do Labris. Consciente de que seus movimentos haviam acelerado e que seu coração retornou para onde começou, eu quero ter uma aventura. Ele deu-se de coração e alma ao oponente sorridente diante dele. Sua adaga carmesim rendeu-se finalmente a um poderoso golpe dos Labris. Enquanto as pessoas que assistiam gritavam, o Shio Akamaru se despedaçou. Instantaneamente, ele atirou uma flecha de fogo de suas mãos vazias e então voou para o Minotauro cambaleando
brilhando, cercado por uma chuva de faíscas escarlates. Bel rugiu. Os rugidos do garoto e os gritos estridentes da multidão ecoaram pelo distrito do labirinto. Otar se virou e jogou sua grande espada para fora da beira do telhado, sua voz se derretendo no ar da noite. O enorme pedaço de prata girou ao cortar o vento, aterrissando no centro da praça aos pés de Bel e Astérios. Humanos e monstros olhavam para ele. No instante seguinte, Bel saltou em direção à arma, agarrou-a e a puxou do chão. O touro louco estremeceu de prazer quando a batalha final de seus sonhos voltou à vida. Faíscas espirraram no ar quando a espada colidiu com os labres. Enquanto a batalha continuava com nova fúria, a multidão que observava gritou e gritou ainda mais alto. Bel havia sido atirada aos pés dos gritantes habitantes da praça e agora saltava nos paralelepípedos, tão alto que seu status de nível 3 permitia, na esperança de evitar que o povo da cidade fosse arrastado para a luta. E claro, Astérios o seguiu. O som dos dois pares de pés pousando em um telhado foi seguido pelo trovão dos lápis fazendo contato. Então, o bater de pés correndo. O olhar de Astérios nunca vacilou de Bel quando o menino saiu do distrito do labirinto. As duas formas corriam lado a lado nos telhados. Onde podemos lutar? Finalmente, ele avistou um grande espaço aberto à frente. Bel e Astérios se enfureceram um contra o outro, ambos torcendo as últimas gotas de poder de seus corpos. Os braços de Bel gritaram enquanto empunhavam a enorme espada, mas isso foi tudo. Embora suas fissuras lhe atravessassem os ossos, ele sentiu que poderia movê-las sem parar. Sem parar, ele brandiu a espada, transformando o fogo da dor lacinante em poder dirigido nos seus ataques. Ele cortou Astérios. Ele usou a força da interceptação do Minotauro para girar e atacá-lo novamente e novamente. O Labris bloqueou seu golpe e esmagou a desesperada Firebolt de Bel, balançando seu machado diagonalmente a partir do peito do menino. O equipamento de Bel estava caindo pedaço por pedaço. Os fechos em sua luva estavam quebrando e sua superfície estava coberta de arranhões. Até mesmo a lama sob os pés do Minotauro tornou-se uma ameaça quando Bel escorregou e deslizou sobre ela. O corpo inteiro de Bel estava manchado de vermelho, mas o sangue não era dele. Era o sangue fresco que jorrava de Astérios toda vez que ele se enfurecia. O Minotauro não estava faltando apenas um braço, estava à beira da morte. Seu corpo estava escrito com feridas que facilmente poderiam tê-lo derrubado. Se não fosse esse o caso, Bel teria sido morto instantaneamente. O Labris e o punho negro que o seguravam se aproximaram de Bel, incapaz de desviá-lo completamente. Eu quero ser forte, então eu posso superar esse oponente digno e superar meu próprio eu impotente. Eu quero ser forte, então eu posso vencer este adversário digno e assim nunca mais perderei nada. Seja forte, como um herói que protege aqueles com quem ele se importa, como um herói que luta mesmo quando a realidade o esmaga e os hipócritas zombam dele. Eu quero ser um herói. Bel rugiu. Ele empurrou-se para frente além de seus limites e correu a toda velocidade em um mundo de branco. Ele correu com toda a força através de um campo branco onde tudo queimava com calor branco, em direção ao Minotauro negro que esperava do outro lado. Ele se lançou para frente em seu pé esquerdo com tanta força que ficou embaçado diante dos olhos de sua plateia e ao mesmo tempo girou a enorme espada. Seu oponente não conseguiu responder a tempo a essa velocidade que quebra de limites. A espada colidiu com sua armadura, mas Bel ainda não parou. Ele soltou uma tempestade de golpes sobre a armadura dura e cheia de placas, como se tivesse atingido os limites de sua paciência. O Labris lançou a espada de Bel no ar. O chute ascendente que explodiu em sua bochecha esquerda pegou Astérios completamente desprevenido. Para não ser superado por seu oponente, Bel transformou seu corpo em uma arma e soltou as garras de coelho no Minotauro. Astérios de alguma forma resistiu a esse chute na cara de um aventureiro de primeira classe, mas no momento seguinte o Minotauro foi mergulhado em choque. Ainda pairando no ar, com o pé esquerdo estendido, Bel esticou o braço direito
feito como o cano de uma arma, Firebolt. Ele lançou 6 consecutivamente. O golpe decisivo esmagou um dos olhos do Minotauro. A força de sua própria explosão jogou Bell de volta. No instante em que ele bateu no chão, ele correu em direção a Asterios a toda velocidade. Em sua mão direita, ele agarrou a espada que tinha vindo girando acima de sua cabeça, cambaleando para trás alguns passos. Então pulou no monstro e cortou com toda a força. 3 lampejos de luz foram contados. Desta vez, a armadura completa do Minotauro se abriu e o enorme corpo jorrou uma fonte gigantesca de sangue. Quando Asterios, cujo olho esquerdo foi obliterado e cujo corpo sofrera uma ferida profunda, ele sorriu. Uma expressão quieta e poderosa, tão misteriosa, silenciou os aplausos da multidão por um momento. A vontade do menino de lutar era tão feroz como sempre foi. Ele correu para frente com a enorme espada, queimando com determinação. Os pés de Asterios bateram no chão, estilhaçando sobre os pés. Os pés de Bell o levaram para frente com uma velocidade ofuscante. Cada um podia ver apenas o outro. Seus olhos brilharam quando eles se dirigiram para o último confronto. Foi a parte final. Os rugidos do menino e da fera encheram o ar. Nenhum vestígio de elegância poderia ser encontrado em um dueto. Apenas os gritos de guerra dos dois seres famintos pela vitória. Mesmo quando o pedaço de prata tocou a lâmina dupla e sanguentada, a poderosa perna do Minotauro desabou para cortar o golpe de Bell. A espada e o machado foram puxados para trás, apenas para se encontrarem novamente um instante depois, em um redemoinho de luz brilhante e faíscas voadoras. O machado roçou o ombro de Bell e o sangue jorrou. O som da carne sendo esmagada veio de dentro da armadura que desviou o golpe. A mão direita de Bell disparou um Firebolt que queimou o corpo do monstro, mas o mero contato com o adversário desumanamente forte foi o suficiente para danificar mais que o equipamento de Bell. Até mesmo a adaga divina e os chifres carmesins desempenharam seu papel na batalha épica, inscrevendo arcos de luz púrpura e carmesim entre o machado e a espada. Esse choque de vontade e determinação teimosa não tinha nada a ver com orgulho. Cada um aceitou seu compromisso com o outro. Em vez disso, instigando como uma imagem em um espelho, os aventureiros se inclinaram para trás para evitar seus golpes. O povo da cidade estremeceu. As divindades loucamente sorriam e aplaudiram. Os olhos prateados da linda deusa brilharam febrilmente. Todos aqueles que se cruzaram com o menino observaram com a respiração suspensa. Quando a luta se aproximou de seu trecho final, e enquanto eles observavam, o menino e o monstro desesperadamente se afastaram do fim da batalha. O Labres deu um poderoso golpe na espada levantada apressadamente para afastá-la. Os pés de Bell deixaram o chão e ele foi jogado para trás como se ele fosse uma mera pena. No momento em que suas costas atingiram os paralelepípedos, ele rolou e viu Asterios no centro de seu campo de visão. Cerca de 10 metros o separaram. Como se esperasse impaciente por este momento, Asterios levou sua mão esquerda e o Labres para os paralelepípedos. Com o braço apoiado firmemente para baixo, o Minotauro baixou a cabeça. Um zumbido de antecipação varreu a multidão de aventureiros assistindo. O Minotauro parecia estar se preparando para usar sua arma mais mortal, seus chifres. Ele avançou com poder incomparável, esmagando tudo em seu caminho. Bell olhou para o touro furioso contra a torre de pedra calcária. Em um instante, ele adivinhou sua intenção e trouxe sua espada diretamente em frente ao seu corpo. Ele estava prestes a saltar o ataque do herói. Um suor soou e luz branca se juntou. O gatilho para sua habilidade foi a imagem de um argonauta, seu modelo. Os argonautas queriam se tornar heróis, e eles haviam superado seu destino para fazê-lo. Bell pensou sobre este conto heróico original quando ele recuou sua espada.
A imagem dos chifres carmesins queimavam nos olhos do menino. As convergentes faíscas brancas de luz perfuraram o olhar do monstro. Seus olhos se encontraram. Ambos transbordaram com vontade de lutar, que apagou todos os limites. Um único segundo se estendeu para sempre. Seus membros gritaram, seus corações famintos, a determinação de seu guerreiro queimando ferozmente. Os olhos vermelhos de Bel encontraram os olhos monstruosos do Minotauro. Astérios, eles correram um para o outro. O aventureiro e o Minotauro transformaram seus corpos em uma bala poderosa que despedaçaram o chão quando se lançaram para frente. Os habitantes da cidade, as divindades, os aventureiros ofegaram com um rugido estrondoso. Em um instante, a corrida louca reduziu o espaço entre as duas formas a nada. Bel estava carregando por 20 segundos. Ele balançou a espada para baixo e depois para cima novamente, apontando para os chifres vermelhos de seu oponente. Bel desencadeou um feroz ataque de luz branca. Um instante, isso foi o suficiente para que Bel percebesse que a destrutiva luz vermelha de seu oponente estava esmagando seu brilho branco puro. No instante seguinte, ele havia perdido. O ataque de seu herói havia sido derrotado. Um choque mortal ressoou através dele quando seu corpo voou alto no ar. O completo silêncio caiu sobre o horário. O corpo de Bel subiu direto de onde ele colidiu com Astérios, o sangue jorrando de sua boca. Todos os olhos seguiram essa forma no ar. Todos os rostos ficaram brancos. E todos assistiram enquanto fragmentos de lâmina de prata quebrada brilharam com luz branca em todas as direções. O monstro, tendo esmagado o pior ataque do menino, soltou um rugido de vitória e circulou triunfantemente. Então ele parou e inverteu a direção abruptamente o suficiente para esmagar a pedra enquanto se dirigia para onde Bel cairia. Ele avançou como um touro verdadeiramente selvagem e no instante em que o garoto bateu no chão, voltou a atacá-lo. O braço negro esticado bateu em Bel e pela segunda vez vomitou sangue. Astérios pegou seu corpo e correu em direção à torre da pedra calcária. O punhado de aventureiros da classe alta da família Ganesha que guardavam a porta para Babel fugiram o mais rápido que puderam diante daquela corrida inigualável e incontrolável. Um momento depois, o Minotauro se chocou contra a porta e as paredes da imensa torre. Ainda segurando Bel sob seu braço esquerdo, Astérios investiu com força esmagadora no grande salão da primeira história de Babel. Ele atirou Bel e o Labres contra o chão, que parecia uma enorme flor de vitral. A força sobre-humana do golpe afligiu danos iguais em Bel e no chão, que no instante seguinte começaram a ceder. Quando Bel caiu no chão destruído, ele caiu direto no enorme buraco esperando no porão. O buraco que levou a Dungeon. Ele caiu, cuspindo sangue e envolvido em uma sensação peculiar de flutuação. Ele foi puxado para o fundo da terra junto com massas de escombros. As luzes noturnas da superfície recuaram diante de sua visão borrada. E o momento chegou. Ele caiu no primeiro andar da Dungeon com um baque ensurdecedor. Um choque elétrico pareceu correr pelas costas e pelo resto do corpo. Por alguns segundos ele perdeu a consciência. Quando ele chegou, ele foi atormentado por uma dor lacinante que o teria matado instantaneamente se ele não tivesse se levantado mais cedo naquela noite. Ele cuspiu um coágulo de sangue preso em sua garganta e abriu os olhos. Ele estava deitado de costas e muito acima ele podia ver a noite escura. Deve ser o luar brilhando através da porta da Torre de Babel. Bel estava imóvel em uma cama de entulho. Quando Bel olhou para a escuridão acima de sua cabeça, sua mente se moveu lentamente. Uma sombra negra caiu sobre ele. Bel, não o rugido de um monstro, mas as palavras faladas de uma linguagem humana. Bel convocou a última força restante e ergueu a cabeça. O Minotauro Negro ficou em silêncio ao lado dele como um vencedor triunfante. Agora estamos mesmo,
Asterios disse, olhando para baixo na forma esfarrapada de Bel. O garoto olhou para ele. Da próxima vez, disse o guerreiro Minotauro. Ele havia perdido um braço, um de seus olhos havia sido esmagado e todo o seu corpo estava coberto de ferida. Ele levantou o lápis para o peito. Da próxima vez, vamos resolver isso. Asterios sorriu largamente e olhou para cima. Ele rugiu a canção de vitória de seu monstro e desapareceu. Bel viu apenas um espaço vazio diante dele. O Minotauro havia desaparecido nas profundezas escuras da dungeon. Galerinha, que luta maravilhosa, cara, que eu fiquei só imaginando aqui, narrando pra vocês e imaginando. Demais mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu!